Quem é mais velho, Deus ou a morte? É uma pergunta que ecoa através dos tempos, sussurrada por filósofos e ponderada por teólogos. Desde os primórdios da humanidade, essa questão tem intrigado mentes brilhantes e corações curiosos. Em cada cultura, em cada era, a busca por respostas tem sido uma constante. A própria natureza de Deus fala de eternidade, de existência antes do próprio tempo. Deus é frequentemente visto como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sua presença é sentida em cada nascer do sol, em cada estrela que brilha no vasto cosmos. A morte, por outro lado, parece intrinsecamente ligada ao mundo físico, ao ciclo da vida e da decadência. Ela é a sombra que segue cada ser vivo, a certeza inevitável que todos enfrentamos. Mas será que a morte é apenas uma consequência da vida, ou algo mais profundo? Mas será que a morte é meramente uma consequência da vida, um subproduto da criação? Ou será que ela tem um papel mais fundamental no tecido do universo? A cada nascimento, a cada flor que desabrocha, a presença da morte é sentida, lembrando-nos da fragilidade da existência. Ou será que ela detém um domínio mais antigo, uma presença que rivaliza até mesmo com o Criador? As ruínas antigas e os céus tempestuosos nos falam de um tempo em que a morte talvez fosse uma força primordial, coexistindo com a própria criação. Para desvendar esse mistério, precisamos viajar pelas paisagens da fé, da filosofia e do mundo natural. Cada jornada espiritual, cada reflexão filosófica nos aproxima um pouco mais da verdade. Precisamos explorar as profundezas de nossas crenças e as vastidões do nosso conhecimento. Precisamos confrontar a vastidão da eternidade e a dura realidade de nossa própria mortalidade. O horizonte infinito e a ampulheta que se esvazia nos lembram do tempo que passa e da eternidade que nos escapa. A própria pergunta nos força a confrontar nossas percepções de existência. Olhar no espelho e ver nossa própria mortalidade, escolher entre caminhos que divergem, nos faz questionar o que realmente significa existir. O que significa ser mais velho quando falamos de entidades que existem fora da esfera do tempo, como o entendemos? Nebulosas cósmicas e relógios sem ponteiros nos desafiam a pensar além do tempo linear, a considerar a eternidade de uma maneira completamente nova. É uma jornada que nos leva ao cerne da existência, às forças fundamentais que governam o universo e o nosso lugar nele. Ao contemplar as estrelas e as galáxias em espiral, somos lembrados de nossa pequenez e da grandiosidade do cosmos. A busca por respostas nos leva a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo que habitamos. A maioria das religiões descreve Deus como o Criador Supremo, o arquiteto do cosmos. Ele é visto como a força primordial que deu origem a tudo o que existe, desde as menores partículas até as maiores galáxias. Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, existindo fora das restrições do tempo. Em muitas tradições, Deus é descrito como eterno, sem início nem fim, uma presença constante e imutável. Antes que as primeiras estrelas se acendessem ou as primeiras galáxias se formassem, Deus era. Ele existia em um estado de ser puro, uma essência que transcende a compreensão humana. Sua existência é um oceano sem limites, sobre o qual o navio da criação navega. Este oceano representa a vastidão e a profundidade do ser divino, um mistério insondável. Nesse contexto, falar da idade de Deus parece quase blasfêmia. Como podemos, seres finitos, compreender a eternidade de um ser infinito,
Como se pode medir a idade daquele que é atemporal? Deus não é limitado pelo tempo como nós somos. Ele existe além do passado, presente e futuro. Ele não está preso ao tic-tac do relógio ou à mudança das estações. Para Deus, o tempo é uma criação, uma ferramenta para ordenar o universo. Ele é o próprio tecido da existência, a tela sobre a qual a história da criação é pintada. Cada fio do tempo e do espaço é entrelaçado por suas mãos. Compreender a eternidade de Deus é reconhecer um reino além da nossa compreensão. Um reino onde passado, presente e futuro se fundem em um único e eterno agora. É um estado de ser que desafia nossa lógica e percepção. É um conceito que expande os limites da compreensão humana, mas que reside no coração de muitas religiões. A ideia de um Deus eterno nos convida a refletir sobre nossa própria existência e nosso lugar no universo. A morte, ao contrário de Deus, parece irrevogavelmente ligada ao mundo físico e tangível. É o fim inevitável de todas as histórias, a última chamada de cortina para todas as criaturas vivas. Da menor formiga à maior baleia, toda a vida eventualmente sucumbe ao abraço da morte. Muitas religiões ligam a origem da morte à própria história da criação. No Jardim do Éden, a transgressão de Adão e Eva trouxe o pecado ao mundo, e com ele, a morte. Foi o preço do conhecimento, a consequência da desobediência. A morte se tornou o grande equalizador, um lembrete de nossa mortalidade compartilhada. Mesmo em sistemas de crenças sem um único mito da criação, a morte é frequentemente vista como parte integrante da ordem natural. É o ciclo da vida e da morte que permite a renovação e o renascimento. Sem a morte, não pode haver vida nova, nenhuma continuação das espécies. Seção 4. A morte. Uma sombra infinita. E se a morte for mais do que apenas um processo biológico? E se ela também tiver uma existência além do reino físico? Mitos antigos frequentemente retratam a morte não como um fim, mas como uma transição, uma jornada para outro reino. Os antigos gregos personificavam a morte como Thanatos, o irmão gêmeo de Hipnos, o deus do sono. Ele não era uma força malévola, mas uma parte natural da ordem cósmica. Da mesma forma, em muitas culturas, a morte não é temida, mas respeitada como um guia, um psicopompo que conduz as almas para a vida após a morte. Essa perspectiva sugere que a morte não é meramente uma consequência da vida, mas uma entidade em si mesma, talvez até existindo ao lado de Deus desde o início. Seria a morte uma força eterna, uma sombra projetada pela luz da criação divina? Seção 5. Dois lados da mesma moeda. Talvez a relação entre Deus e a morte não seja de idade ou hierarquia, mas de dualidade. Eles são como duas forças complementares que, juntas, mantêm o equilíbrio do universo. São dois lados da mesma moeda, dois aspectos de um todo maior. Assim como uma moeda não pode existir sem ambos os lados, a vida e a morte são inseparáveis. Assim como a luz não pode existir sem a escuridão, a vida não pode existir sem a morte. A escuridão define a luz, e a morte define a vida, dando-lhe significado e urgência. Nessa visão, Deus não é a antítese da morte, mas sim a força que permite que a vida e a morte existam. Ele é o equilíbrio perfeito, a harmonia que sustenta o ciclo eterno de nascimento e morte. Ele é o criador do sistema, aquele que colocou a dança cósmica em movimento,
Cada movimento, cada ciclo, é uma expressão de sua vontade e sabedoria. A morte não é um inimigo a ser vencido, mas um contrapeso necessário, garantindo a continuação do ciclo. Sem a morte, a vida perderia seu valor e propósito. Essa perspectiva nos desafia a ver a morte não como um fim, mas como uma transição, uma porta para outro estado de ser. É uma passagem para uma nova forma de existência, um novo capítulo na jornada eterna. Ela nos encoraja a abraçar a totalidade da existência, a luz e a sombra, a alegria e a tristeza. Cada momento, cada emoção, é uma parte essencial do grande mosaico da vida.